Bom, boa noite. Eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, né? Mais um ano do colóquio, é, vendo pessoas queridas, vendo pessoas amigas e com essa tarefa um pouco inglória de fechar a noite, né? Todo mundo já imagino que cansado e depois dessas falas né, muito impressionantes do Rodrigo, eu peguei um pedaço do Rafael, mas enfim, eu acho que é, pretendo fazer uma fala que vai expor algumas linhas de pesquisa que eu tenho seguido nos últimos tempos de uma maneira bastante pessoal e acidentada, mas constante. Que é uma pesquisa sobre filosofia e humor, especificamente em relação ao ceticismo, né? Então, na verdade, eu comecei esse trabalho pesquisando sobre a relação entre política e humor, né, que foi inclusive uma época em que a gente pensou em publicar alguma coisa em relação a isso, e isso desdobrou para um trabalho em direção à filosofia cética e humor. E aí eu dividi a minha fala em algumas partes. Primeiro eu queria falar brevemente, assim, fazer um panorama sobre as reflexões sobre filosofia e humor, né? Segundo, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto do humor no ceticismo antigo, né? Especialmente sexto empírico e acadêmicos, e passar então eu acho que é o ponto mais original, né? Sem querer ser sem querer ser um pouco pedante, original no sentido de que há pouca literatura sobre isso, quer dizer, o que diferencia, né, o humor no ceticismo moderno do humor no ceticismo antigo, né? Que tipo de comicidade, né, que formas de sátira, de burlesco, de farsesco vão ser encontradas entre os céticos antigos e os céticos modernos, né? Então, eu acho que houve algumas motivações para essa pesquisa. A primeira é uma certa carência, né, de estudos que relacionem o humor e a filosofia, embora haja uma certa reflexão, uma certa literatura filosófica sobre o humor, sobre o riso, né? A gente vai encontrar isso em Bergson, em diversos autores da filosofia, né? E também muita zombaria, muita galhofa, né, em relação a filósofos. A filosofia e os filósofos são objetos preferenciais de humor na literatura. Eu vou apresentar alguns casos, né, disso, mas eu acho que isso é uma tradição que vem desde Aristófanes, pelo menos, né, que era o zombador oficial de Sócrates, né? Então, há uma larga tradição de estudos filosóficos, portanto, sobre o humor e o riso, e, por outro lado, uma larga tradição também né, zoação em relação à filosofia, né? Uma outra motivação que me fez chegar a esse trabalho, a esse projeto, foi uma releitura do Popkin, né? O Popkin é uma coisa que quem lê, quem gosta da prosa do Popkin, da narrativa dele, encontra que você conhece uma edição, depois ele expandiu as edições, na última ele foi de Savonarola até o Bailey, né? Então, numa dessas releituras, eu já com essa questão no radar, me chamaram a atenção alguns pontos ali, né? É, mas, na verdade, eu vou falar um pouco do Popkin mais para frente. Uma outra questão é a concepção da filosofia e humor como registros inconciliáveis, né? Isso é algo que me chama bastante atenção. Tem uma história, não sei se é verídica, mas que quem conta é o John Morrell, né? Ele diz que o Samuel Johnson encontrou um amigo
claro, estou fazendo uma exposição sobre humor e filosofia, tem que ter uma anedota, né? Então, o Samuel Johnson encontrou um amigo dele de faculdade, né? Depois de 40 anos, eles não se viam, e o amigo dele de faculdade falou: Johnson, você é um filósofo. Eu tentei, mas a alegria insistia em tomar conta de mim. Eu não consegui me tornar um filósofo. Então, a ideia de que uma certa melancolia é necessária, né, para o ofício filosófico, né? Então, essa incompatibilidade entre algumas filosofias e humor me chamou bastante a atenção. E alguns pontos aí que eu acho que são bastante eloquentes sobre isso. Então, para dar alguns exemplos, alguns nomes, né? Se a gente pegar na filosofia antiga, né? Platão, por exemplo. Platão considerava o humor bastante problemático, o riso bastante problemático, né? Por suspender temporariamente a nossa faculdade mais elevada, a razão. Então, na República, no livro 2, especialmente, da discussão da educação dos guardiães, o Platão adverte sobre os riscos, os malefícios da representação do riso na literatura, né? Então, ele vai dizer um certo momento, eu falo que, abro aspas, né? É inadmissível que se representem homens dignos de estima sob o domínio do riso, né? E em outro momento, ele também no livro 2, ele diz que, por nossa conta, visando a utilidade, recorreremos ao poeta e ao narrador mais austero e menos agradável, que imitará para nós o tom do homem honrado. Então, então uma visão bastante, né, digamos assim, negativa sobre o papel do riso e em defesa desse estilo austero. O Aristóteles segue também nessa linha, nesse diapasão, na Ética Nicômaco, né? No livro 10, ele afirma que a felicidade não pode residir na diversão, né? Na diversão, no entretenimento, nos prazeres, né? Embora, né, ela possa ser considerada útil como uma forma de relaxamento, ou seja, de preparação, como meio de recuperar a alma e o corpo para alguma atividade, né? Uma atividade posterior. Então, a diversão e o humor possuem algum valor, né? O entretenimento possui valor, mas não um valor intrínseco, um valor que se encontra subordinado, né, à atividade, e a atividade séria, porque aí eu abro aspas também, coisas sérias são superiores às coisas que envolvem o humor e a diversão, né? Então, Platão e Aristóteles, eles ainda apresentam mais uma objeção ao humor e o riso, que vai ser depois desenvolvida e explicitada, né, formulada com mais precisão e de uma maneira mais evidente pelo Hobbes, né, que é uma objeção de natureza ética e moral, né? Nos elementos da lei natural e política, o Hobbes ele vai desenvolver a teoria do desdém, né, ou a teoria do desprezo, né, scorn, né, segundo a qual o riso é a expressão, né, eu abro aspas aí, de uma glória súbita, oriunda de concepção de superioridade em nós comparada à fraqueza, a infirmity dos outros, né? Então, é a visão do prazer como o escárnio, né, como o desdém, o desprezo, o escárnio, como um movimento de superioridade e afetação diante do outro ou diante de si mesmo, diante da sua própria versão anterior, né, em algum outro momento. Então, aí já é uma objeção de natureza, de caráter moral e ético. Então, esses são alguns exemplos, há vários outros, né? Existem exemplos em
vários filósofos de várias linhagens diferentes, de uma certa suspeita, de uma certa desconfiança em relação ao humor, ao riso e à comicidade. Voltando à questão do Popkin na história do ceticismo, né, me chamou muita atenção uma menção que o Popper faz ao Gargantua e Pantagruel, né, do Rabelais. Né. Ele menciona, isso naquela discussão sobre o renascimento do ceticismo, a redescoberta do ceticismo nas cidades italianas, em Florença e tudo mais. E ele menciona o aparecimento de um personagem cético, né, um filósofo pirrônico no Gargantua e Pantagruel, o Truyogan, né? E o Truyogan é procurado pelo Panurge, né, outro personagem do Gargantua e Pantagruel, para aconselhá-lo sobre o casamento, se ele deveria se casar ou não, né? E obviamente que o Truyogan, né, deveria suspender o ceticismo, né, e obviamente responder que não, mas o Truyogan ele acaba se esquivando de oferecer, de apresentar uma resposta categórica, né? Tem um capítulo do Gargantua e Pantagruel todo sobre isso, né? Sobre o diálogo com o filósofo pirrônico Truyogan, né? E o Panurge sai do diálogo totalmente confuso, totalmente sem resposta, né? E o Pantagruel acorda e faz um discurso sardônico sobre o Truyogan e sobre o pirronismo como um todo, né? Então, o que é interessante sobre essa passagem, né, é que o Popkin não vê grande valor no retrato do pirrônico elaborado pelo Rabelais. Ele observa assim, sem se deter com maior atenção, né, que o Truyogan é menos um filósofo cético, eu abro aspas, o Truyogan é menos um filósofo cético e mais um personagem cômico, né? Mas aí me acendeu alguma coisa, né, que é o seguinte: não seria uma evidência significativa, pelo menos sobre a percepção social sobre o ceticismo, né? Ou, dito de outro modo, não seria o aparecimento de personagens céticos? Eu falei que os filósofos são, em geral, bastante, né, zombados, mas os céticos, em particular, também aparecem em contextos de sátira e de comicidade. O próprio Popkin cita um personagem, mais uma vez, de um engraçado, essa é uma outra coisa que eu não tinha percebido. É um outro momento cômico sobre o casamento, que é um livro, uma peça do Molière sobre o casamento forçado, que aparece um século depois do Gargantua e Pantagruel. E no Casamento Forçado Molière aparece mais uma vez, né, um personagem, um filósofo cético, Marfúrios, né? Só que o Popkin ele não desenvolve muito esse ponto. E aí, não para por aí. A gente pode pensar também, mais recentemente, no Goethe, né? Tem um personagem cético também no Fausto, também num contexto de uma certa comicidade. Então, tudo isso me faz pensar, quer dizer, alguma afinidade entre ceticismo e comicidade em geral pode ser percebida. Eu acho que isso me parece bastante intuitivo, né? Perceber um certo alinhamento entre certas tradições do ceticismo e da literatura satírica, né? Da literatura humorística em geral, né? O Richard Bett, um autor importante que tem pesquisado sobre, tem muitas pesquisas sobre ceticismo antigo, ele aborda esse ponto em Humor como Subversão Filosófica, né? Ao anotar que os projetos filosóficos positivos e humor não andam geralmente juntos. Positivos aqui no sentido de
construtivos, da filosofia, do cânone filosófico, né? Então, os projetos filosóficos positivos e humor não andam geralmente juntos devido ao caráter subversivo e zombeteiro, né, que é intrínseco ao humor. Ou seja, a sua dependência em lapsos, em incoerências, em falhas, em, né, fissuras. Né? Então, obviamente, é uma oposição entre esses registros. O que não impede, claro, de filósofos dogmáticos como Aristóteles, que, né, a gente estava comentando aqui, façam uso do humor. E o Betz apresenta alguns momentos de humor no Aristóteles. Né? Só que o que me parece é que o humor ele é usado especialmente pelos filósofos dogmáticos em um contexto de disputa, vamos dizer assim, de desqualificação de argumentos adversários, né? E o humor não faz parte do cerne da filosofia dos dogmáticos. Né? O humor ele aparece como uma ferramenta, um acessório. Né? Ele, às vezes, um ornamento, às vezes, um acessório, às vezes, uma arma, né? Intelectual. Né? E o Betz ele coloca o seguinte, que os projetos filosóficos críticos, como o ceticismo, portam afinidades significativas com o humor, que é esse ponto mais intuitivo que eu coloquei aqui para vocês. Então, o Betz ele vai reunir exemplos de comicidade, de momentos de humor entre os céticos antigos. Ele vai falar principalmente do Timon de Frias, dos céticos acadêmicos, especialmente do Carneades e do Sexto Empírico. Né? E aí, ele tem esse artigo muito interessante. Eu não vou entrar nos pormenores da análise do Betz, mas só pontuar aqui como aparece, qual a estrutura, né, desses momentos cômicos no Timon, nos acadêmicos e no Sexto. Então, o Timon ele zomba com paródias dos filósofos dogmáticos através de uma visita ao Hades, né? E ele desce ao Hades e encontra lá, né, Sócrates, Platão e vários outros filósofos dogmáticos, e ele, enfim, começa a fazer jogos com os nomes do Platão e do Sócrates. E aí o Betz tem toda uma análise do grego, né? Então, os colegas aqui que são, né, que traduzem do grego vão se divertir com a análise do Betz. Né? Ele mostra vários jogos de linguagem que ele faz com o nome do Sócrates, inclusive remetendo à origem social, né, do Sócrates, a profissão dele, né? Enfim, então ele nessa descida ao Hades, ele vai passando pelos dogmáticos e zombando deles, né, construindo vários comentários ácidos em relação a todos eles. Né? Depois ele fala sobre os acadêmicos. Os acadêmicos, principalmente, ele remete a algo narrado pelo Sexto. Né? O Sexto atribui ao Carneades vários argumentos de tipo Sorites, que tem um apelo humorístico já bastante... Né? O Sorites em si ele pode ser bastante engraçado. Né? Então ele comenta o Carneades falando sobre a questão da existência dos deuses. Ele diz o seguinte: se alguém é forçado a acreditar, se alguém aceita a existência dos deuses, né, é forçado a acreditar na divindade de todas as outras coisas. Ele faz uma espécie de argumento ao absurdo. Né? Então, se Poseidon é Deus, e Poseidon é o mar, é a água, né, cada gota do mar será também Deus. Né? Você terá que ser divinizado. Se o Sol, se Hélio, Apolo é Deus, o dia é Deus, que não pode ser separado, né, do Sol, o dia, a luz é Deus, e cada momento do dia também seria Deus, levando isso ao infinito. Né? Se Deméter, a terra, é Deus, cada pedra, cada pedaço de poeira também deveria ser Deus. E assim, né, em espiral. Ou seja,
ele vai questionando ele questiona a própria religião pública grega, né, através de Sorites. E o sexto basicamente tem dois usos do humor em sexto, ele argumenta. Um deles é expor os dogmáticos, especialmente os estoicos, ao ridículo, né? São os alvos principais do sexto. Então ele vai expor as figuras dos estoicos, especialmente Crísipo, né? E dois, expor as consequências dos pensamentos dogmáticos ao ridículo. E nisso se encaixa a narração do Sorites, Carneades, e outros argumentos, né? Como, por exemplo, a alegação um pouco falsa, um pouco hipócrita, um pouco de falsa modéstia dos estoicos, principalmente o Cleantes e o Crísipo, de que os estoicos não chegam aos pés dos sábios, que só os sábios sabem, que os estoicos seriam ignorantes. E aí o Sexto vai comparar isso com essa afirmação com a afirmação do Sócrates, que ele considera mais autêntica do que a dos estoicos, porque os estoicos têm uma ambição sistemática bastante pronunciada, né? E se você tem essa ambição sistemática e ao mesmo tempo se coloca como ignorante, né? Obviamente que o efeito disso é um certo ridículo. Então o sexto é um dos momentos de comicidade do sexto. Então, o que me parece, né, é que o humor no ceticismo antigo, ele vai comparecer no ceticismo de uma maneira não muito diferente pela qual aparece entre os dogmáticos. O humor ele aparece num contexto de contenda, de disputa, né, de ataques ataques a pessoas e argumentos, né? E aí nós chegamos ao ceticismo moderno, né? Quer dizer, analisar o humor no ceticismo moderno, eu não tenho essa ambição, pelo menos de expor aqui, no pouco tempo que ainda me resta, certamente, né, de expor de uma maneira sistemática o que é o humor no ceticismo moderno, ou quais são as linhas de corte em relação ao humor do ceticismo antigo. Mas eu tenho alguns apontamentos e algumas pistas que eu acho que podem ser bastante frutíferas, né, para essa pesquisa, para esse projeto. E aqui eu me baseio, né, basicamente no Montaigne, no Hume, né, por vários motivos, mas principalmente o Montaigne, porque eu acho que já existe uma farta literatura sobre o humor em Montaigne, né? Principalmente em língua francesa, né? A gente já tem, né, trabalhos que analisam os modos da ironia, por exemplo, nos ensaios, enfim, bastante coisa, né? Mas eu usei como base da minha análise para essa apresentação de hoje um trabalho do Alison Kalun, né, onde ele faz onde ele observa um ponto bastante interessante do Montaigne, que é o seguinte: o Montaigne se define em um momento dos ensaios como tendo um estilo comique e privé, né? E comique foi traduzido majoritariamente como humorístico ou cômico, né? No sentido de farsesco, de até grotesco, né? Até deliberadamente buscando provocar o riso, né? Buscando provocar algum tipo de riso no interlocutor, né? O Kalun questiona essa tradução de cômico, de comicidade no Montaigne, né? Qual é a tese do Kalun? Ele vai dizer que comique deve ser entendido como muito
próximo, como imbricado ao privé, né? Ou seja, aqui o Montaigne ele fala sobre um estilo que exibe a si mesmo, que busca unir feitos e palavras, que busca se exibir no sentido do impudor do Starobinsky, né? Ou seja, de mostrar-se a si mesmo, né? Ao mesmo tempo sabendo que o mostrar-se supõe já um certo trabalho, né? Uma deturpação, digamos assim, do que está sendo mostrado, né? Mas o ponto importante aqui, eu acho que é o seguinte, é conseguir separar no Montaigne o que é um humor deliberado, e há humor deliberado no Montaigne, todo mundo aqui vai lembrar do final dos Canibais, né? Que aí é um humor, realmente, há uma intenção de provocar aí algum tipo de riso interno. Então, a Kate Cameron diz que tudo que o Montaigne diz parece que tem uma playful intention, né? É verdade, quando a gente lê os ensaios, tem um pouco essa sensação. Mas por trás disso tem também um tipo de humor que está entre o acidental, que é o humor do acaso, e o humor deliberado, né? E o Montaigne, me parece que, a partir do que Kelly coloca, ele tem um pouco de um humor incidental. Eu coloco aqui incidental como uma espécie de meio termo entre o acidental e o deliberado. Como um humor que não é absolutamente inocente, né? Mas que também não é um humor da construção de uma peça bakhtiniana. Não é um humor, que visa exclusivamente ou prioritariamente o riso, né? Mas é um humor que visa essa exibição do eu, essa exibição do self, esse impudor, né? É humor que procura aliar, de certa maneira, o privado e o público. É humor que recusa... na verdade, não é bem humor. É o efeito humorístico que o mostrar-se de si provoca, mesmo que não seja essa a intenção prioritária, né? Então, quando Montaigne recusa ser um Cícero, um Plínio, né? Quando ele recusa ser um orador artificialesco, né? Mas também recusa ser também só a pessoa dos feitos, quando ele busca esse lugar, né, que é muito complicado de se alcançar entre dizer e fazer, ele acaba se colocando numa situação cômica. Ele acaba sendo visto, né, sendo julgado, sendo avaliado como um autor cômico. E é mais ou menos isso que significa o estilo comique e privé, segundo a análise do Calhoun, né? Então, o que me parece, e aí eu prometo já caminhar para a conclusão aqui, e aí falando rapidamente do Hume, parece que o Hume também vai por esse caminho. Não tanto quanto o Montaigne, né? Porque o Hume ele já tem muitas outras... Ele alia muitos estilos, né? E escreve de muitas maneiras, né? Mas em alguns momentos, como classicamente falando, o final do capítulo 1, né? A conclusão do capítulo 1, né? Quando ele adota um tom extremamente privado, falando de si, mostrando a sua melancolia, né? A sua busca também pelo divertimento, ali também, né? Tem essa exibição da subjetividade que provoca efeitos cômicos, né? Na sinopse, em que ele fala dele mesmo na terceira pessoa, mesma coisa, né? Isso só para falar no tratado. Então, concluindo, o que me parece é que são reflexões bastante preliminares sobre isso, mas de diferenças entre o humor antigo e o humor do ceticismo antigo e o humor do ceticismo moderno.
O humor do ceticismo antigo me parece mais direcionado, como eu disse, a pessoas e ideias dogmáticas. Ele é um humor de combate, né? O humor no ceticismo moderno, ele me parece mais direcionado, ele me parece ter um caráter um pouco mais autodepreciativo, né? Voluntariamente ou involuntariamente autodepreciativo. Uma espécie de questionamento do eu, né? E essa me parece ser um pouco a revolução copernicana do humor cético, né? O ceticismo antigo ele é mais reativo e mais deliberado, né? E nisso ele se aproxima um pouco do humor dogmático. E o humor no ceticismo moderno, mais desinteressado. Ele é menos prático, ele é menos utilitário. Ele aproxima-se mais de uma experiência estética, né? A partir da exibição das incongruências lógicas e existenciais do sujeito que enuncia, né? A partir de violações de expectativas, de explorações de falhas, de lapsos, de incongruências e incoerências na própria vida e no discurso daquele que enuncia. Então, na verdade, essa me parece ser, a princípio, né, a linha que mais separa o ceticismo, o humor no ceticismo antigo do ceticismo moderno. Então, o ceticismo moderno, me parece, inaugura um novo vocabulário, né, humorístico que eu acho que ainda é um terreno a ser explorado. Que vocabulário é esse? Ele certamente está em construção, né? Mas algo de diferente surge com o ceticismo moderno. Então eu queria agradecer muito a atenção de vocês e agradecer mais uma vez ao convite para estar aqui, né, entre os meus queridos amigos. Muito obrigado.